Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos dessa quinta-feira, dia 7/5/2026. Jogo 1, lá na Arábia Saudita, Al-Shabaab vs Al-Nassr. O Al-Nassr é o líder do grupo e vai jogar contra o 13º colocado. Dos 5 jogos do Al-Shabaab em casa, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. E o Al-Nassr como visitante são 4 vitórias e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 2, lá na Liga Europa, Aston Villa vs Nottingham. O primeiro jogo ficou de 1-0 para o Nottingham e agora o Aston Villa vai jogar em casa. Vai ir com força máxima para vencer essa partida. Dos 5 jogos do Aston Villa em casa, venceu 3 e perdeu 2. E o Nottingham como visitante são 4 vitórias e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 3, lá na Liga Conferência, Crystal Palace vs Shakhtar. O Crystal Palace venceu o primeiro jogo de 3-1 e agora vai jogar em casa, praticamente classificado. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 4, lá na Liga Europa, Freiburg vs Braga. O primeiro jogo ficou de 2-1 para o Braga, agora o Freiburg vai jogar em casa e vai para cima. Dos 5 jogos do Freiburg em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Braga jogando como visitante, venceu 3 e perdeu 2, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou caso com empate. Jogo 5, lá na Liga Conferência, Estrasburgo vs Raio Vallecano. O primeiro jogo ficou de 1-0 para o Raio Vallecano. Agora o Estrasburgo vai jogar em casa. Dos 5 jogos do Estrasburgo em casa, são 2 vitórias e 3 derrotas. E o Raio jogando como visitante são 2 vitórias e 3 derrotas. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 6, lá na Copa Libertadores, Mirassol vs LDU de Quito. O LDU vem na primeira colocação e o Mirassol é o terceiro colocado. Dos 5 jogos do Mirassol em casa, venceu 3 e perdeu 2. E o LDU jogando como visitante são 3 derrotas e 2 vitórias. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 7, Copa Sul-Americana, Eagles vs São Paulo. O São Paulo é o primeiro do grupo e o Eagles é o segundo colocado. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para menos de 3,5 gols ou menos de 2,5 gols. Jogo 8, Copa Sul-Americana, Flamengo vs Red Bull Bragantino. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 fora, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 9, Copa Libertadores, Independente Medellín vs Flamengo. O Flamengo é o líder do grupo e o Independente Medellín é o terceiro colocado. Dos 5 jogos do Independente Medellín em casa, venceu 3 e perdeu 2. E o Flamengo como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 10, Copa Sul-Americana, Carabobo vs River Plate. O River Plate é o primeiro colocado e o Carabobo é o segundo colocado do grupo. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, fora com empate. Jogo 11, Copa Libertadores, Júnior vs Cerro Porteño. Dos 5 jogos do Júnior em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Cerro Porteño como visitante são 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para menos de 3,5 gol ou casa. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte e compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!